Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 10. Quem achou, diga: era uma vez. Nós vamos falar hoje sobre uma história que começa como todas: era uma vez. Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós te adoramos, te glorificamos, reconhecemos que se o Senhor não estivesse aqui, estaríamos em vão neste lugar. Obrigado, meu Pai, por estarmos reunidos, iluminados pela sua palavra. Que o Senhor possa falar conosco pelo teu Espírito nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero que você seja consciente de algo, que de alguma maneira você está escrevendo uma história, a sua história. De alguma maneira você está narrando, construindo a sua própria história. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre a forma como ele encarava a vida e encarava as coisas da vida, a maneira como ele via Deus, a fé que ele expressava no Senhor, a maneira como ele testemunhava do seu relacionamento com o Pai. Mas eu quero que vamos partir desse princípio. Por isso que eu intitulei essa reflexão bíblica como Era Uma Vez, né? Era uma vez é o começo mais tradicional de qualquer história que você for contar ou que você for ouvir de alguém, porque essa é a sua história. Nós estamos num processo, nós estamos numa caminhada, numa jornada, e toda boa história, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem uma introdução, ela tem um desenvolvimento, ela vai se desenvolvendo, mas toda história precisa de uma conclusão, precisa de um final. É quando você lê um livro e você fica com aquela ansiedade de querer saber o que vai acontecer. Você não faça igual eu leio o final e depois eu venho do começo e vou. Se alguém sofre disso também, pode reconhecer, não tem problema não. É a vontade de saber como é que vai concluir, como é que vai chegar, como que vai ser. Um bom final é muito importante, melhor do que começar bem é terminar bem, nós sabemos disso. Interessante que na nossa história, na nossa jornada, nós temos acesso às cenas dos próximos capítulos. Você sabia que as cenas dos próximos capítulos da sua vida já está aí para você? O Senhor já declarou na sua palavra coisas relacionadas ao seu futuro. Deus já deixou escrito na Bíblia fatos, realidades que vai acontecer com você no seu futuro. Então você pode buscar na palavra de Deus um conhecimento de que vai acontecer com você lá na frente. Você pode já ter a certeza de algumas coisas e como elas acontecerão, como a sua vida se desdobrará a partir da proposta que Deus tem para nós. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela te oferece a possibilidade de você já ter uma noção do que será de você para frente, no seu futuro. E Paulo definiu isso como prossigo, eu caminho, eu busco, é a minha jornada, é a minha caminhada. Nessa caminhada toda que nós temos na vida,
A nossa vida ela é muito particular, é muito única. Tem coisas que você passa que eu não passo, tem coisa que eu passo e você não passa. Você sabe o que te trouxe até aqui, né? Você sabe o que te trouxe até esse exato momento, no sentido de quem é você. Você foi construído e você está ainda em construção, mas você conduziu a tua vida até esse exato momento. E é importante você saber como você está agora, nesse exato momento, na história da sua vida, na sua jornada, na sua caminhada. É preciso que você tenha um discernimento de saber em que momento você está vivendo. Será que você está exatamente do jeito que você gostaria de estar agora? Será que você está do jeito que Deus quer que você esteja nesse exato momento da sua história de vida? Será que você está construindo da maneira correta? Será que você está edificando a partir daquilo que Deus quer que você edifique? Porque tem a sua vida que você leva aqui o natural, mas você não pode esquecer que tem um plano e um projeto de Deus, como se fosse uma planta, como se fosse um projeto de um arquiteto, e aquela obra ela vai ser executada. E se você entender que se você olhar no projeto da sua vida que já foi realizado, se você buscar executar aquele projeto que Deus fez, você vai poder construir de maneira muito mais eficaz. O problema é quando você decide fazer as coisas do seu jeito. O problema é quando você decide alterar coisas que já foi estabelecidas de um projeto que Deus deixou para nós. Mas é importante que você tenha uma noção, uma visão, um entendimento, aonde você está agora. Será que você poderia estar adiante? Será que você poderia estar um pouco antes? Será que como você está na sua história, na sua caminhada? Quantos capítulos da sua história você gostaria de apagar, se fosse possível? Quantos capítulos da tua história você daria uma mexida para tentar alterar alguma coisa que aconteceu? Todos nós temos alguma coisa nesse sentido, tenho certeza disso, tanto para melhorar, como para apagar, como para mexer. Mas infelizmente, aquilo que nós vivemos e fazemos e construímos é a nossa realidade de agora, e nós não podemos eliminar isso, não podemos achar que tem uma outra forma, porque não tem. É o único jeito, é o único caminho, é a nossa realidade. E a nossa realidade, ela pode ser para você algo que te assusta. Por isso que nós falamos que é importante que nós tenhamos um choque de realidade. Eu preciso saber qual é a minha realidade, e você também tem que saber qual é a sua. Porque enquanto você não tiver um choque de realidade, você pode estar vivendo uma vida que não é a sua realidade de fato, e você pode estar vivendo uma vida que não é sua. E você pode estar forjando algo, construindo algo que não vai se manter. Você pode estar edificando algo sobre o fundamento alheio, e isso não vai permanecer, não vai ser bem sucedido. Por isso que o apóstolo Paulo nos traz aqui algumas informações importantes nessa história. Era uma vez 3 pontinhos. Você começou. Na sua história, em algum momento, Cristo apareceu para você, e Ele se revelou a você. Ele continua se revelando. E o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele nos traz o conselho de um homem sábio, um homem de Deus. Ele nos traz um conselho, uma direção, de que o autoconhecimento favorece na caminhada. O autoconhecimento favorecerá em muito na nossa caminhada, na nossa história. Eu preciso, como ele disse na palavra que eu li para você no começo, ele diz: quero conhecer a Cristo, tornando-me como Ele. Então ele primeiro sabe o que ele está fazendo, o que ele estava fazendo no mundo naquela hora. Ele sabe qual era o alvo dele, qual era o propósito de vida dele. Eu quero conhecer a Jesus, eu quero me tornar como Ele. Mas já em seguida ele traz a afirmativa: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou seja, eu não cheguei ainda, eu não alcancei ainda, eu não cheguei lá. A minha realidade é essa, segundo o apóstolo Paulo. Eu sei que eu tenho que me tornar como Cristo. Eu sei que
eu tenho que conhecer a Ele, mas eu não obtive ainda o êxito. Essa é a minha realidade, segundo Ele. Nós temos que ter um autoconhecimento, no sentido de saber qual é o momento, a realidade que eu estou vivendo, e ser sincero, sermos sinceros com a gente mesmo. Nós também precisamos conhecer Jesus, também precisamos nos tornar com Ele, como Ele foi, já que o discípulo bom é aquele discípulo que parece com seu mestre. Nós precisamos nos parecer com Ele. Nós somos cristãos. O significado de cristão, sabe o que é? É o pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo. Você é um Jesus que anda por aí. Você é um pequeno Cristo. Você precisa parecer com Ele. Você tem que se tornar como Ele. Mas assim como Paulo, nós podemos dizer: mas eu não tenho ainda obtido tudo isso. Eu não tenho obtido tudo isso. Se eu tiver um autoconhecimento de quem eu sou na presença de Deus, vai me ajudar na minha honestidade, na minha sinceridade, daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Agora, nós podemos correr o risco de usar roupas, de usar aparências, de usar discurso, de usar palavras, para tentar passar uma imagem, para tentar ser aquilo que nós não somos. Nós não podemos querer ser diferente daquilo que é a nossa realidade. Assim como Paulo disse: eu não tenho obtido tudo isso. E ele continua o texto dizendo: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ou seja, eu preciso parecer com Jesus, eu preciso me tornar como Ele. Mas quando eu olho para mim mesmo, diz ele, eu não alcancei, eu não tenho alcançado. Tem muita coisa para eu fazer, tem muita coisa para eu buscar. Só que no mundo de hoje, as pessoas, elas gastam mais tempo querendo mostrar o que não é, do que remostrar realmente o que é. Que dia que você chegou para o teu irmão e falou: meu irmão, ora por mim que eu estou olhando pornografia na internet. Irmão, ora por mim porque eu estou maltratando a minha esposa. Mas nós preferimos mostrar mãos levantadas para passar uma pseudo-espiritualidade, uma espiritualidade que não é real e não é verdadeira. Porque o ser humano que herdou de Adão o pecado, da soberba, do egoísmo, ele quer passar uma imagem de que ele não é. Isso espiritualmente falando, na família, no trabalho, nas amizades. As pessoas não saem por aí compartilhando suas fraquezas, não saem compartilhando aquilo que não alcançou, não compartilham suas frustrações, não compartilham os seus medos. Por quê? Eu preciso manter uma imagem, eu preciso manter um padrão, eu preciso manter aquilo que eu mostrei ontem. E aí nós saímos da sinceridade, da verdade, da honestidade. E se nós tivermos um autoconhecimento, porque Deus sabe da minha realidade, e eu preciso ser sincero comigo mesmo, e deixar que eu também me conheça e eu me aceite, porque eu posso resistir àquilo que eu sou, eu posso resistir àquilo que é a minha realidade. E sem um autoconhecimento, eu não vou conseguir construir uma história de vitória, uma história de êxito, de alegria, ainda que ela passe por situações difíceis, erros, falhas, frustrações, medos, dificuldades, sentimento de desistência, desânimo, seja lá o que for. Mas eu tenho que entender quem eu sou de verdade. Nós precisamos fazer uma autoanálise, porque o apóstolo Paulo, ele poderia falar aqui, como ele disse em outro momento: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Nessa hora ele foi movido pela autoridade que tinha, por aquilo que já tinha alcançado em Deus. Ele fala: seja como eu sou. Mas nesse momento ele fala: eu não alcancei ainda, eu tenho muito que melhorar, eu preciso melhorar muito. Irmãos, essa é uma análise honesta, de nós olharmos para nós mesmos e dizer: olha, eu preciso melhorar muito, eu preciso ser como Jesus em muitas áreas da minha vida. Eu preciso ser como Jesus na minha família, nos meus amigos. Eu preciso agir como Ele agiria no meu trabalho, nas ruas, na hora de decidir coisas, na hora de reagir aos problemas, na hora de olhar para o meu próximo, na hora de pensar a respeito do outro. Eu preciso reconhecer
assim como Paulo. Irmãos, como ele disse, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Aí você olha para um homem desse e fala, se Paulo disse isso, imagina eu, pobre mortal que sou. Mas na verdade, não podemos olhar por esse prisma e achar que porque ele teve uma vida de um ministério, relevante no mundo, na história da igreja, que eu vou olhar para ele, isso vai ser um fator desanimador para mim. Pelo contrário, aí que eu tenho que me animar, aí que eu tenho que me incentivar, porque se ele reconheceu isso, sendo quem foi, muito mais eu tenho que reconhecer as minhas mazelas pessoais e dizer para Deus e para mim mesmo, eu sou isso. Eu não posso correr de mim, eu não posso correr de mim mesmo, eu não posso fugir da minha realidade, eu não posso querer resistir àquilo aquilo que está estabelecido por mim até aqui. Então, em primeiro lugar, o autoconhecimento vai favorecer você a escrever bem a sua história na presença de Deus. O apóstolo Paulo, também quando escreveu aos Romanos capítulo 12, versículo 3, ele diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não tenha uma visão de si maior do que ela é. Porque é muito fácil nós termos uma visão equivocada de nós mesmos. É fácil identificar os problemas no outro, as dificuldades no outro, os defeitos no outro, mas nós não temos muita facilidade para reconhecer os nossos. Mas a palavra de Deus já fala, olha, cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Não tem um versículo como esse que diz, olha, não pense menos do que você é. Do jeito que está falando aqui, não. Porque Deus falou que o mais importante não é te alertar para que você não pense menos de si, porque Ele sabe que isso você não ia fazer facilmente. Mas Ele te alertou dizendo, olha, não pense mais de você mesmo, além do que você é. Porque isso pode nos trazer dificuldades, problemas, pode nos tirar da presença, do propósito de Deus. Isso pode dificultar o processo de Deus em nossa vida. Por quê? Na verdade, estamos escrevendo a história que Deus já escreveu para nós. Quando Ele diz para nós não negarmos a nossa vontade, fazer a vontade dEle, é porque Ele tem algo para apresentar para você, que é maior e mais eficaz, mais importante, mais pleno do que aquilo que você mesmo pensa de si e daquilo que você mesmo projeta para a sua vida. Mas não pense além de si mesmo. Um dia encontrei um cara e falou, cara, eu só acho que eu sou o mais humilde do mundo. É um senhor já, crentão, ele fala, eu sou humilde, eu sou o mais humilde do mundo. Fala, parabéns para você. Você era então, agora você já não é mais. Segundo lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo continuando no texto, além de você se autoconhecer, de você, olhar no espelho e olhar para Deus e você se despir das proteções, de você se despir das cercas e realmente se conhecer de verdade. O apóstolo Paulo nos diz que superar algumas coisas é importantíssimo naquilo que ele tem para nós como propósito de vida. Paulo diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Não tem como você ter uma vida em Deus, não tem como você ter uma vida plena no Senhor, não tem como você viver os propósitos do céu, não tem como você edificar na terra, no reino de Deus, sem você ter que vencer e superar certas coisas. É preciso que haja em você um poder de superação, pela fé no Senhor, não só como pensamento positivo, pensei positivo, superei, não é isso. Eu estou falando de você reagir e se posicionar com fé em Deus, para que você possa superar aquilo que acontece na sua caminhada, e aquilo também acontece na minha. Porque Paulo disse, olha, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Agora, esquecer é fácil. Esquecer não é amnésia. A proposta do texto não é que você esqueça, porque você não esquece. Você sabe a tua história, você sabe aonde você foi,
Você sabe os lugares que você foi até hoje. Você sabe as pessoas que você encontrou no caminho da sua história. Você sabe os seus erros, os seus acertos. Você sabe os dias que você chorou demais. Você sabe os dias que você se alegrou. Você sabe os dias que você tem vergonha. Aqueles dias que você lembra, você tem vergonha. Como eu pude? A sua história está registrada em você. Você não consegue apagá-la, você não consegue eliminá-la, porque esses são os seus registros. A palavra diz para você esquecer, não para você ter uma amnésia, mas para que isso não interfira mais no seu hoje. Você nunca vai viver um domingo se você estiver ainda preso no sábado. Nunca. Se você não esquecer o que houve ontem, o que tem que ser esquecido, o seu domingo vai ser tomado, vai ser comprometido, vai ser perdido. Essa é a proposta de Paulo. Ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Irmãos, nós temos muitas coisas que deixar para trás. Tem coisa que fica aí nos assombrando, tem coisa que fica te assustando, tem coisa que fica te causando medo, te ameaçando. Situações, fatos, pessoas, sentimentos, acontecimentos. Fica ali, é como uma sombra, fica ali martelando na tua mente, martelando no teu coração, e você não consegue se desvencilhar disso, mas pelo poder do nome de Jesus, você pode deixar para trás tudo que trava a sua vida. Porque Paulo disse: eu fiz isso, e se ele fez em Deus pela fé, nós também podemos, porque nós precisamos decidir. Eu não posso ficar carregando coisas que ficam me impedindo de caminhar, carregar peso, carregar culpas, situações. Eu não posso deixar que o ontem interfira no meu hoje. Eu tenho que entender que o poder de superação que Paulo diz, de deixar as coisas para trás e avançar para as que estão adiante. Cara, é o seguinte: caiu, velho, bate a areia e anda. Não há tempo a ficar lamentando demais. Estabeleça um tempo de lamento na sua vida. Quando acontecem coisas ruins comigo, ou perifericamente, eu me permito 24 horas de lamento. Daí eu quero ficar quieto, não quero sair quero ficar trancado. E a Kelly já sabe. Falei: Kelly, deixa eu quieto, deixa eu processar. Aí eu fico ali ruminando, pensando, tal, falando com Deus, né? Eu e ele na minha briga ali. Mas quando chega o outro dia, eu olho para mim e falo: vamos, filhão, vamos, tem muita coisa que tem que ser feita, vamos, não dá para ficar aqui. Bom seria se desse para ficar deitado no quarto o resto da vida, mas não dá, meu camarada. A vida te convida, vem, a vida te chama, sai daí. Deus fala: não te coloquei aí para ficar. Chorou, lamentou, orou, brigou, resolveu, agora levanta, vamos andar. Esqueça das coisas que ficaram para trás. Vamos, que tem muita coisa à nossa frente da parte de Deus. É o que Paulo diz: esquecendo-me das que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Então, escorregou, caiu, machucou, sacode a poeira, meu filho, e vamos. Errou, reconhece, pede perdão, mas não fique naquela condição, porque existe algo de Deus à nossa frente, na minha frente e na sua frente, porque Paulo declara isso, que nós temos uma história para escrever da parte de Deus. Mas muitos podem ficar presos lá atrás, muitos podem ficar patinando, muitos podem ficar comprometendo o amanhã pelo hoje ou pelo ontem. Então é uma decisão nossa de fé. Deus vai respaldar todo o posicionamento da sua vida. Deus vai respaldar todo o posicionamento que você tiver nele. Aquilo que você não consegue fazer, aquilo que é difícil para você fazer, quando você fala: não, Deus, eu vou me posicionar, Deus te dá a graça para aquele momento, te dá o óleo, a capacidade para você realizar. Sabe aquela pessoa que você pensa: não vou perdoar nunca, e dentro de você tem argumento que te mantém dessa forma.
Eu não vou perdoar nunca, porque o que a pessoa fez para mim, e eu penso que se eu perdoar, eu estou liberando ela de uma disciplina. Por que eu não perdoo? Porque eu, com a minha ausência de perdão, eu estou punindo aquela pessoa, se eu não perdoo ela. Esse é o pensamento de quem não perdoa. E se eu perdoar, eu estou liberando ela de uma punição, e não tem nada a ver com isso. E quando você fala, eu vou perdoar, você pensa, eu vou encontrar a pessoa, e eu vou falar. Aí você fica, um dia antes você não dorme, e você sabe que no outro dia você vai encontrar. Aí vem aquela voz e fala para você, larga de ser bobo, né? Você viu o que ele fez, o que ela fez? Ela não merece. Não é justo com você perdoar essa pessoa. Não é justo com você. E aí então chega o dia, o momento, e você pensa, não dá. Não dá. Eu não consigo. E realmente não consegue. Realmente nós não conseguimos. Mas quando você fala, não, eu vou, é agora. Você olha, a pessoa está lá sozinha, você fala, é agora. Nessa hora, nesse exato momento, Deus vem sobre a sua vida. E aí Ele vai te dar a capacidade de você ir até lá, chegar na pessoa e falar, olha, eu te perdoo, segue a tua vida, e vamos acabar com isso, e vamos embora. Porque no teu posicionamento, Deus vai te respaldar. No teu posicionamento de encarar, no teu posicionamento de enfrentar, no teu posicionamento de querer fazer, no teu posicionamento de decidir, Deus vai respaldar o teu posicionamento, e você será bem sucedido, porque você decidiu superar aquilo. E você tem que entender que se você não resolver deixar algumas coisas para trás, você não vai andar, você não vai edificar, você não vai construir, você não vai continuar uma história que Deus estabeleceu para você. Porque Deus te diz nessa manhã, se você quer continuar escrevendo a minha história, deixe algumas coisas para trás. Deixe. Permita novas possibilidades, permita novas oportunidades, dê segunda chance, dê terceira. Primeiro para você mesmo, permita-se começar de novo, permita-se recomeçar, permita dar oportunidade para que alguém possa fazer algo diferente para você. Permita, não mate ninguém no teu coração. Eu posso matar alguém no meu coração, eu posso matar qualquer um de vocês aqui dentro de mim. Se eu vou encontrar você, eu vou conversar com você, mas você está morto para mim. Eu vou ser indiferente com você. E se eu não deixar algumas coisas para trás, você vai continuar, eu vou carregar você morto. Sendo que a proposta do Senhor é que eu ame você como eu mesmo, e que eu sempre estenda a mão para você como o meu próximo. E que se eu não amar você como eu amo a mim, eu não vou amar Deus de forma nenhuma. Porque se eu digo que eu amo a Deus e não amo o meu próximo, eu sou mentiroso. Eu preciso superar, eu preciso permitir novos começos, eu preciso me dar novas chances, eu preciso dar novas chances para as pessoas, nova chance, né? Gente é gente, gente é gente, gente vai te atingir, gente vai fazer algo que você não vai gostar, gente vai te entristecer, gente vai te frustrar, gente vai tudo. Eu continuo acreditando no ser humano, de tudo que eu tenho visto. Eu ainda falo para você de carteirinha, eu continuo acreditando, até que esses provem o contrário. E se provar o contrário, não tem nada a ver comigo, vai acertar as contas com Deus. Eu não sou justiceiro, mas eu tenho que superar. Eu tenho que superar. Paulo disse, eu preciso esquecer algumas coisas. Se eu fiz um monte de vezes e não deu certo, eu tenho que esquecer. Eu tenho que tentar de novo. Eu tenho que tentar mais uma vez. Se é aquilo que Deus tem para mim, eu tenho que vencer. Em terceiro lugar, meus irmãos, é preciso visão. Não só se autoconhecer, não só superar, mas você tem que ver. Ver é mais do que enxergar. Enxergar é mais do que ver? Não sei, é uma das duas coisas. Porque tem coisa que você vê, mas não enxerga. Vou te dar um exemplo.
O marido pergunta para a esposa: onde está tal coisa? Está na segunda gaveta. Cara, que mistério que é esse, cara? Alguém me soluciona esse mistério. Aí o marido vai na segunda gaveta, e ele olha, ele está olhando. Aí não basta olhar. Se fosse só olhar estava bom. Daí ele começa a mexer tudo. Aí volta a olhar. Ele pensa: não é possível. Aí ele volta para mulher biônica. Então não está ali, tá? Pois a abençoada vai lá, nem olha, fala: tá aqui, ó. Vê, mas não enxerga. Isso nós podemos fazer em várias áreas da nossa vida. Eu posso estar vendo, mas não estar enxergando. E é preciso para nós, em terceiro lugar, na construção da nossa vida, precisamos de uma visão apurada. Você lembra do homem de 2 milhões de dólares? Hoje ele caiu, né, na cotação, porque antigamente era muito. Era o Steve. Quem lembra? Nossa, só eu? Os quarentões aí vão lembrar, né? Uma visão apurada das coisas. Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Olha que interessante, Paulo estava numa situação que ele dizia: eu não alcancei ainda, eu não cheguei lá. Ou seja, lá onde? Mas ele fala: mas eu prossigo para o alvo. Mesmo eu não estando lá, mesmo eu não ter chegado lá, mesmo eu não entendendo como que eu vou chegar lá, mas eu estou vendo lá. Mesmo que eu estou no meio de um caminho, que eu tenho uma visão de mim mesmo, um autoconhecimento que eu estou fora do que é para ser, mas eu consigo ver que lá é o ponto, lá é o alvo, lá é a minha meta, lá é onde eu tenho que chegar. É uma visão apurada, porque nós temos o costume de, no meio das dificuldades, nós não conseguimos mais ver nada. A visão fica turva, não consigo mais ver, enxergar, começo a ficar receoso, ansioso, com medo, dificuldade, porque já não consigo mais ver nem aonde eu estou e nem aonde eu tenho que chegar. Mas um homem ou uma mulher de Deus tem que ter uma visão apurada. Irmão, você pode estar passando uma série de coisas na sua vida, mas você não pode tirar o seu olho do autor e consumador da sua fé, chamado Jesus Cristo. Diz a palavra: com os olhos fitos nele, fixados. Por mais que a coisa venha, acontece uma coisa e outra, mas eu prossigo para o alvo, eu tenho uma visão apurada, eu consigo olhar por aqui, olhar por lá, no meio de muita tribulação e coisa, mas eu consigo enxergar que eu prossigo para lá, eu sei onde eu quero chegar, eu sei para onde eu estou indo. Você está construindo o que para quem? O que você está fazendo da tua vida? O que você fez do ano, do mês, da semana, do dia? Você está indo para onde? Me diga. O que você está fazendo? Como que você vai chegar lá? Como você está construindo isso? Está construindo o que para quem? Qual é o propósito disso? Você tem uma visão clara e apurada para onde você está indo, o que você está fazendo? Que Deus pode clarear a nossa visão pelo entendimento. Porque Deus, Ele é luz. E onde há luz não há insegurança, onde há luz não há medo, onde há luz há clarificação, aonde há luz há certeza, aonde há luz eu consigo ver e contemplar. Eu preciso estar nele para poder então ter uma visão pura e clara daquilo que Ele tem para a minha vida, para o meu chamado, como eu vou conduzir minha casa, como eu vou me comportar, como eu vou fazer as coisas, como eu vou estabelecer planos pessoais, como que eu vou criar meus filhos, como que eu vou relacionar com você, como meu irmão em Cristo. Eu tenho que ter uma visão clara para prosseguir. Paulo fala: eu prossigo para o alvo. E a palavra prosseguir aqui, ela nos dá a ideia de continuidade. Eu preciso ser contínuo, eu preciso ter continuidade na minha vida. Posso parar nos boxes? Sim. Mas o boxe é lugar que você para há pouco tempo e já vai.
Eu preciso ter continuidade na minha história com Deus, na minha história com a minha família, na minha história com vocês, no meu futuro. Eu não posso sair da continuidade, eu não posso começar e parar, começar e parar, começar e parar. Eu preciso ter continuidade. Paulo fala, eu prossigo, não importa se 100 por hora, não importa se 10 por hora, o importante é que nós prossigamos em direção ao propósito, ao sonho, ao projeto de Deus para nós. Nós temos que ter continuidade sempre. Porque prosseguir, ele está dizendo, eu tenho continuidade. Quando ele estava pregando no Areópago, no berço da filosofia do mundo, lá estava Paulo, pregando, ensinando, não por sabedoria humana, mas por revelação de Deus. Estava sendo contínuo, fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Quando ele estava preso, com correntes nas pernas, nas canelas e nos braços, juntamente com Silas, um lugar ruim, chato, dolorido, escuro, um lugar horrível, uma masmorra. Ali Paulo deu continuidade da mesma forma. Ali ele orou, ali ele cantou, ali ele pregou para os carcereiros, ali ele fez um monte de coisa. Paulo em um navio fez, fora do navio fez, debaixo do chicote fez, quando foi exposto à nudez, à vergonha, fez, junto com os irmãos e amigos, fez, cidade grande fez, em vilas, lugarejos fez. Ele deu exemplo para nós de continuidade. Nós precisamos ter continuidade em relação ao projeto que Deus tem para nós, porque Ele é o exemplo disso. Ele é o exemplo disso. Porque Ele disse, meus irmãos, no final disso tem recompensa. Ele disse, no final disso tem recompensa. Há um resultado. Ninguém faz nada sem resultado, gente. Lembra a última dieta que você fez? Quantas vezes você ia na balança pesar? Eu lembro que antigamente a gente ia na farmácia pesar, né? Todo mundo entrava na farmácia e pesava. Aí descontava o sapato, a bolsa, para dar o peso. Por quê? Tá na dieta, ele quer nem que fosse 100 gramas. Tem que dar menos. Porque ninguém faz nada para não atingir o resultado. Se você plantar uma cebolinha na lata de tinta atrás da casa, você vai lá olhar para ver se cresceu. Nós não queremos fazer nada sem ter resultado. E com Deus é a mesma coisa. Ele diz que no final há um resultado. É o senso de realização. É o quarto lugar na construção da nossa história. É o quarto ponto importante para nós. Eu preciso ter na minha vida um senso de realização. Diz ele, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele fala, tem um prêmio e eu vou buscar. Tem um prêmio, o prêmio da vocação, o prêmio da caminhada, o prêmio do chamado. Esse é o resultado, é o senso de realização, de chegar, de fazer, concluir. Oh, glória a Deus, foi difícil, mas cheguei, mas eu fiz, eu venci, eu edifiquei. Foi difícil, mas eu cheguei lá. Foi difícil, mas eu não parei. Foi difícil, mas eu conquistei. Foi difícil na profissão, foi difícil na vida com Deus, é difícil na família, é difícil em qualquer área que for, mas vai, porque o resultado virá da parte de Deus. Nós precisamos encontrar o resultado daquilo que nós fazemos, porque senão a coisa mais chata do mundo, perde o sentido, você fazer coisas e não encontrar resultado naquilo, porque a promessa de Deus é que os resultados virão. É o que a Bíblia chama de colheita, é o que a Bíblia fala de recompensa, é o resultado, a realização, a satisfação, ser premiado pelo próprio Deus, porque a palavra diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Eu vi um dizer do pastor Hernani Santos semana, que o Anderson Silva compartilhou. Falou, sai de casa, vai trabalhar, pula. Dentro de casa não acontece nada, varão.
Deus abençoa quem trabalha, qualquer um. Isso não é promessa para crente não. Isso é lei que rege o universo. Planta se você vê se você não colhe. O que você plantar você vai colher. Então você precisa de alguma coisa, vai trabalhar, vai fazer, se mexe, pula da cama, sai de casa, vai fazer alguma coisa, que se você não fizer alguma coisa, você não vai ver resultado de nada. Porque a Bíblia diz que todo final, toda conclusão daquilo que Deus tem em nós, através de nós, o resultado vem, a colheita vem, o prêmio vem, alguma coisa vai acontecer da parte de Deus. E isso vai trazer para nós um senso de realização. Eu quero ter uma vida com Deus mais próxima, eu quero ter uma vida com Deus de revelação, eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia e leia. Tira um tempo para orar, para falar com Deus. Eu quero ser uma melhor pessoa, eu quero melhorar como pessoa. Então se expõe aos relacionamentos. Dentro de casa você não vai ser uma melhor pessoa. Você tem que sair da casca, tem que dar cara, tem que enfrentar, tem que ir para cima, para você poder se expor àquilo que você quer buscar. Senão você não vai alcançar, senão não vai acontecer. Porque Paulo fala, o meu final é que eu vou receber um prêmio. Vai valer a pena, como diz o profeta Juliano Som, né? Vai valer a pena. Tudo que você se esforçar, fazer, buscar, vai valer a pena. Porque é a sua história. Eu não vou escrever a sua história, tenha certeza disso. Mas é a sua história. Como foi até aqui e como você quer que seja daqui para frente. Você que vai determinar isso. Você que decide, você é o resultado daquilo que você quer fazer. Mas minha vida está assim, minha vida está assado, minha vida não sei o que. Filho, você caminhou para isso. Ninguém te levou aí não, você foi com as suas pernas. Você está vivendo essa realidade porque você andou para isso. Ninguém é culpado de nada disso. Nós somos responsáveis por onde nós nos levamos. Isso em tudo aquilo que você for fazer na vida. Mas é o senso de realização. E por último, Paulo fala, prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo tem a consciência da graça de Deus que estava sobre a vida dele. Ele falou, eu prossigo para alcançar, mas na verdade eu fui alcançado. Deus te fala, vai lá, é isso que eu tenho para você, como sendo você fazer. Mas ele, na verdade, é ele que quer que você faça, porque ele te alcançou primeiro. Ele te chamou primeiro, Ele te capacita, Ele te orienta, tirou os demônios dentro de você, tirou os demônios que agiram na minha vida, te livrou da ação do diabo, passou o sangue dele sobre você, perdoou os seus pecados, liberou você do passado, das condenações, das culpas, colocou você para andar e falou, você vai andar para me alcançar, mas saiba de uma coisa, só vai me alcançar porque eu te alcancei primeiro, senão você nunca iria me alcançar. Essa é a obra da graça em nós. Paulo fala, eu quero conhecer Jesus, mas eu sei que é Ele que se revela para mim à medida que eu vou até Ele, porque eu não sou capaz disso. Eu não tenho capacidade de me conhecer bem se o Espírito Santo não me mostrar quem eu sou. Eu não tenho capacidade de superar nada se Ele não me der a força para superar. Eu não tenho capacidade para realizar, para fazer, se Ele não fizer em mim. É a graça de Deus que está sobre nós, é a que nos capacita, que nos dá condição de viver essa vida com o Senhor. Porque uma história com final feliz depende dela ser escrita com Ele pegando na sua mão. Você lembra quando você teve um filho pequeno, pegar na mão dele para escrever aí, né? Minha mãe falava, nossa, mas que mão dura, não vai, sabe? Ela não pega, porque não sabe. Aí sai aqueles garranchos, né? Mas no final você vai aprender a escrever e entender que Ele escreve essa história junto com você, e que Ele vibra quando nós entendemos que essa história vai ter um final feliz.
ela pode ter um meio feliz, e não quer dizer que é ausência de problema, dificuldade, situações, não. Mas é o sucesso, é a condição de conduzir. E eu quero terminar com um versículo de Paulo, 2 Timóteo 4:7, que ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nesse processo todo, você está no combate, você está combatendo, você está batalhando, mas isso aí vai se concluir. Mas no final de tudo, precisamos guardar a fé, para que a nossa história tenha um final feliz. Nos ciclos que nós estamos realizando, você pode concluir algo da tua vida agora, celebrar a Deus, glória a Deus, eu concluí um ciclo, louvo a Deus porque eu venci isso, consegui edificar, consegui fazer, glória a Deus porque no meio do caminho eu aprendi, eu recebi os ingredientes, eu recebi os produtos para construir da maneira correta, eu consegui realizar, consegui fazer, guardei a minha fé, combati o combate, guardei a fé, Deus é exaltado, e acima de tudo, você que vai colher os frutos, porque o fruto é seu. Deus não vai pegar o seu fruto não, o fruto é seu. O fruto é seu, come, desfruta, entendeu? Mas com gosto, sabe? De celebrar, de alegria, de prazer, de contentamento. Dá um pouquinho para alguém também, não come tudo não. Dá para alguém, distribui, multiplique, compartilhe da glória, daquilo que Deus tem feito e realizado. Mas se eu for contar a sua história para alguém, um dia, eu vou dizer assim, era uma vez um rapaz latino-americano, e aí eu vou contar, e foi assim, e foi assim, e foi assim, e Deus vai estar aparecendo em todas as fases, em todos os momentos, e no final será glória para Ele, para todo sempre, para nós. Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero orar com você, vamos ficar em pé um instante.